Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos fazer a nossa leitura de hoje. Escolhi 3 livros aqui para ler. Vai ser o Escrínio de Luz, Religião dos Espíritos e Fonte Viva. Vamos começar pelo Fonte Viva hoje. E para a gente estabelecer aí uma conexão, uma consciência de que Deus está na nossa vida, de que a gente tem inúmeros seres de luz ao nosso lado, guiando a gente. Tudo que a gente precisa fazer está na mesma frequência, né? De paz, de tranquilidade, de amor, de respeito. É só estar na mesma frequência. Se a gente estiver na mesma frequência, a gente está conectado e aí a gente consegue ser influenciado, ser instruído, né? Por eles. Então vamos tentar estabelecer essa conexão, tá bom? Vamos lá. Fonte Viva, capítulo 26, Obreiro sem fé. E eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Em todos os lugares vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início, murmurando: para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar dos benefícios, entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isso é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita de situação em situação, entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé, através das nossas obras, na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Legal, né? É importante a gente ter fé, e é importante o trabalho. Não o trabalho sem fé, nem a fé sem o trabalho, né? Que aí é que nem andar de muleta, não adianta. Um precisa do outro, o trabalho da fé e a fé do trabalho, né? Então vamos estar sempre lembrando disso, né? Para a gente carregar com a gente a fé de que Deus está no comando, de que tudo que acontece está dentro dessa organização divina, que a gente ainda não entende como funciona, que a gente ainda não entende, né, toda essa grandiosidade que envolve a gente, né? A complexidade de conexões que existem, que a gente não consegue nem imaginar. É isso aí, muito legal, muito legal. Vamos lá, Obreiro sem fé. Agora vamos para a Religião dos Espíritos. Esqueci de falar, né? Todos os livros aqui são do Francisco Cândido Xavier, pelo Emmanuel, tá? Então vamos lá. Diante das tentações. Religião dos Espíritos, certo?
Tentando a permanência nas trevas, embora de pé sangrando, dirige-te para a luz. Tentado a permanência nas trevas, embora de pé sangrando, dirige-te para a luz. Enquanto não atravesse o suor e o cansaço da plantação, lavrador algum amealha a colheita. Até que atinjamos um dia o clima do reino angélico, seremos almas humanas, peregrinos da evolução nas trilhas da eternidade. Aqui e ali ouviremos cânticos de exaltação à virtude, louvando-a. Falaremos por nossa vez, acentuando-lhe os elogios. Entretanto, manda a sinceridade que nos vejamos por dentro, e por dentro de nós ruge o passado, gritando injúrias contra as nossas mais belas aspirações. Toma, porém, o facho que o Cristo te coloca nas mãos e clareia a intimidade da consciência, parlamentando contigo mesmo. Hora a hora esclareçamos a nós próprios, tanto quanto nos lançamos no ensino aos outros. Reparando os caídos em plena viciação, inventaria as próprias fraquezas e perceberás que, provavelmente, respirarias agora numa enxerga de lodo, não fosse a migalha do conhecimento que te enriquece. Diante do que se desvairaram na crítica, observa a facilidade com que te entrega aos julgamentos irrefletidos e pondera que serias igualmente compelido ao braseiro da crueldade, não fosse algum ligeiro dístico de prudência que consegues mentalizar. À frente daqueles que se envileceram na carruagem do ouro ou da influência política, recorda quantas vezes a vaidade te procura, por dia, nos recessos do coração, e reconhecerás que também forçaria as portas da fortuna e do poder, caso não fosse o leve fio de responsabilidade que te frena os impulsos. Analisando os que sofrem na tela da obsessão, pensa nos reiterados enganos a que te arrojas e compreenderás que ainda hoje chorarias nas angústias do manicômio, não fosse a pequenina faixa de serviço no bem a que te afeiçoas. Perante os companheiros atolados no crime, anota a agressividade que ainda trazes contigo e concluirás que talvez estivesses na penitenciária, amargando a aflitiva sentença, não fosse o rainúnculo de oração que acende na própria alma. Rainúnculo de oração que acende na própria alma. E as lutas que te marcam a rota assinalam também o campo de serviço em que ainda estagias, junto aos desencarnados da nossa esfera de ação. Situemo-nos no lugar dos que erram, e nosso raciocínio descansará no abrigo do entendimento. Nenhum lidador vinculado à terra se encontra integralmente livre das tendências inferiores. Todos nós, ante a sublimidade do Cristo, somos almas em libertação gradativa, buscando a vitória sobre nós mesmos. Se a estrada para semelhante triunfo se chama caridade constante para com os outros, o primeiro passo de cada dia chama-se compaixão. Muito legal, né? Eu não tinha lido esse daqui, diante das tentações, né? Que realmente todos nós, né? Que estamos aqui no planeta, Terra, encarnados, temos tanto a aprender ainda, né? A gente ainda está na caminhada, nessa busca, e na verdade estamos muito mais pro lado de lá do que pro lado de cá, né? Muito mais perto do crime do que da angelitude. Sabe? E é o que fala aqui, né? Com muita humildade, né? O pequenino, né? A pequenina faixa de serviço no bem, né? Rainúnculo de oração que acende na própria alma, o leve fio de responsabilidade que te frena os impulsos. Então, assim, essa pequena conexão, essa pequena compreensão, esse pequeno tempo que a gente guarda para raciocinar, para pensar, para se conectar, o quão ele é importante, o quanto ele ajuda a gente a manter o caminho, né? Manter a gente norteado a Deus, né? Como é importante
né? A humildade e a honestidade perante a nós mesmos. Muito legal. Diante das tentações. Agora vamos para o escrínio de luz. Vamos para o escrínio de luz. A prece. O escrínio de luz. A prece. A oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. Clareando-nos a marcha. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo, com o auxílio do qual superaremos a ventania da adversidade no rumo da mudança. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico pela nossa incúria e pela nossa irreflexão no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá para o remédio balsamizante e salutar, que nos renova as energias em favor da nossa própria cura. Isso a gente está falando da prece. Não será uma prerrogativa indébita, que nos isente da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime poço de reabastecimento espiritual, suscetível de garantir-nos a resistência e o valor na tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe perseverar. Não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos no jardim de nossas predileções afetivas. Contudo, será uma dispensação de forças para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis, diante daqueles que nos desagradam, em sociedades ou em família, ajudando-nos, pouco a pouco, a edificar o santuário da verdadeira fraternidade no próprio coração, em cujo altar amealharemos o tesouro da paz e do discernimento. Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que tua jornada se alongue sobre o granizo da discórdia e da incompreensão em plena sombra, cultiva a prece, com a mesma persistência em que empregas na procura diária da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, ser-te-á divino consolo, na perturbação constituirá tua bússola. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa da nossa alma, no espaço e no tempo, e não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. A prece, né? Quão importante é a prece, através dela, né? Que a gente faz essa conexão, que a gente estabelece essa frequência, né? Então, vamos terminar com uma prece que simples, por mais simples que seja, sempre válida. Meu grandioso Senhor, obrigado pelas oportunidades que esse novo dia vai trazer. Obrigado pela nossa saúde e pela nossa condição atual. Obrigado pelas pessoas que estão próximas da gente. Obrigado pelos espíritos de luz que nos influenciam e que nos ajudam na nossa caminhada diária. Meu grandioso Deus, que a consciência da sua presença esteja hoje conosco durante o dia inteiro e que sejamos guiados pela tua luz e pelo teu amor. Que assim seja. Que assim seja, gente. Tudo de bom. Deus abençoe vocês e ilumine o dia de vocês, viu? Um grande abraço, obrigado aí pelo tempo e tamo junto. Até!